Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Muito bom ter você aqui. Você que é recorrente, muito obrigado por você estar aqui novamente. Se você está aqui pela primeira vez, você não vai se arrepender do conteúdo que você vai estar recebendo aqui. Amém? Que Deus possa abençoar muito a sua vida e que seja um tempo muito proveitoso. Chegamos, para quem está seguindo a série, chegamos ao capítulo 5 de Provérbios e o tema hoje é muito forte, é muito poderoso e eu fico muito grato a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui diariamente. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas está se alimentando da palavra do Senhor. Amém? Vai dizer assim para nós, olha só. Provérbios capítulo 5. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você puder, deixa um like logo no início do vídeo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e se prepare para aquilo que você vai receber de informação aqui agora, que vai ser algo muito profundo e muito poderoso. Vamos lá? Vamos direto ao assunto para não perder muito tempo? Diz assim o título da versão que estou utilizando. Estou utilizando a versão NVI. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Então, como aconteceu no capítulo 2, capítulo 3, no capítulo 4, o homem mais sábio da terra, Salomão, ele faz um trabalho pedagógico que é a repetição. Ele está dizendo o seguinte: você é filho. Para você conseguir se enxergar, irmãos, tanto com a sabedoria quanto com Deus, porque Deus ele é a sabedoria, Ele é a fonte de sabedoria, e Ele vai tratar como filho. Então, filho, quando um pai está dando uma direção, é o pai ele quer o melhor para o seu filho. Então, tirando sempre as exceções, o pai ele quer o melhor para o seu filho. Então, ele vai começar o texto de novo falando a respeito chamando de filho. Então, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber. Preste atenção, irmãos. Nem tudo que você ouve, você percebe. Às vezes a gente está no ambiente e está conversando com alguém, você está conversando e ouvindo só o que a pessoa está falando aqui. Mas às vezes tem alguém falando algo muito importante do seu lado, só que você nem percebe, porque você tem que ouvir e perceber. É sobre isso que está sendo dito aqui. Perceber o quê? O meu discernimento. Ele vai te dar uma direção, vai abrir um novo caminho. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Assim você manterá o bom senso, Você já viu aquela pessoa que não tem bom senso? Ela chega, se mete na conversa, fala que não deve, dá opinião errada, a pessoa está conversando um assunto sério, a pessoa pega, bota uma brincadeira no meio. Irmãos, falta de quê? Falta de bom senso. Você fala, meu Deus, que falta de bom senso dessa pessoa. Às vezes a pessoa está passando por um luto, perdeu alguém, está doente, a pessoa está fazendo brincadeiras totalmente inadequadas. Você fala, meu Deus, que falta de bom senso. Mas quando você, irmãos, guarda a sabedoria, você é alguém que tem bom senso. Você é alguém que, aonde chega, você muda o ambiente para melhor, porque a sabedoria ela faz isso através da minha vida e da sua. Olha só. Bom, eu já li o capítulo, versículo 2. Verso 3. Pois os lábios da mulher imoral desfilam mel, a sua voz é mais suave que o azeite, mas o final é amarga como um fel e afiada como uma espada de 2 gumes. Presta atenção aqui, esse texto ele foi escrito exclusivamente direcionado para o homem, para o sexo masculino. Quando ele escreve sobre isso, ele vou ler de novo aqui para você entender. Então é um texto direcionado exclusivamente para homens, escuta. Pois os lábios da mulher imoral desfilam mel, parece que é uma delícia, se ouve aquele assunto, fala, meu Deus, minha mulher não fala, minha namorada não fala, e essa mulher fala, olha como ela fala, ela vai te induzindo, ela vai te seduzindo, a sua voz é mais suave que o azeite, mas o final é amarga, é como um fel, afiada como uma espada de 2 gumes. O que Salomão está ensinando aqui? Pensa em alguém, irmãos, que acumulou 1000 mulheres, entre esposas e concubinas, 1000 mulheres, escuta isso. Ele está dizendo, irmãos, que a mulher imoral, ela vai destruir a vida do homem, vai destruir a vida de alguém. É alguém que tem conhecimento do que fala, que é Salomão. Escuta isso. Só que nessa época, irmãos, não que adultério, falta de pudor, sempre houve a vida inteira, desde quando a gente lê em Gênesis, que Deus mandou o dilúvio, irmãos, foi porque a terra estava como hoje. Ela estava de uma situação tão sem freia, tão desenfreada de pornografia, não é pornografia na TV não, tá, de sensualidade, sexualidade, enfim, tanta coisa, irmãos, devassidade, era tanta coisa que Deus foi lá e destruiu a humanidade, deu um reset. Agora não vai ter mais um reset, vai ter um reset, mas é para a vida eterna agora. Então, irmãos, olha só que hoje, esses números, irmãos, eles não ficam só para os homens. Nessa época aqui, era muito do homem, era muito
Não que as mulheres não fizessem, mas hoje, irmãos, está meio que equiparado. O nível de... Olha só que coisa triste, que notícia triste eu tenho que trazer para você. Hoje, irmãos, o nível de divórcio dentro da igreja e fora da igreja está no mesmo nível. Sabe o que está dizendo? Que a palavra de Deus não está surtindo efeito na vida das pessoas. Elas sentam no banco, ouvem a mensagem, ouvem uma pregação, ouvem uma homilia, seja... E não adianta nada, não muda nada. Ele senta ali, é um religioso que está mentindo para ele mesmo. Ele está se enganando, se auto-enganando, sentando naquele ambiente só para poder parecer que é. É o joio no meio do trigo. Porque se você senta no ambiente, igual você clicou aqui agora, está assistindo esse vídeo, se a vida não muda, irmão, não faz sentido. Não faz sentido. Hoje, irmãos, esse tipo de comportamento está muito ruim, porque o divórcio fora e dentro da igreja está no mesmo patamar. E o pior, né? O nível de infidelidade também está entrando no nosso meio, irmãos. Isso é triste, é doloroso isso, não faz sentido a pessoa sentar no ambiente, fazer parte de uma igreja, né? A gente vê até pastores passando por um processo como esse. Tivemos um padre também que foi pego aí com uma fiel, a esposa de um fiel lá, ela também era, enfim, olha só, que isso, pastor? E aí, pastor? E aí o mundo não para por isso. Isso é sinal dos últimos dias. E como é que eu faço, pastor? Se blinda, se guarda. A gente está lendo esse texto aqui para a gente poder se guardar. Irmãos, alguém tinha que trair Jesus. Eu sempre falo sobre isso, há anos, há décadas. Alguém tinha que trair Jesus. O que Judas poderia fazer? Evitar que fosse ele. O escândalo vai vir no final dos tempos. E o que você pode fazer? Evitar que esse escândalo venha por meio de você. E isso hoje está equiparado, tá? A questão de imoralidade, tem a mulher imoral que seduz o homem, tira o homem dos trilhos, né? Do caminho, né? Do caminho correto, e tem mulher hoje fazendo isso também. Então tem mulher hoje que começa, né? Tem homem hoje que começa aquele papozinho, aquela coisa e tal, e ele vai seduzindo e vai desviando muitas pessoas do caminho correto, do caminho de Deus. Tem uma história, eu vou contar aqui rápido para você. Eu escutei essa história há muito tempo. Quem me acompanha aqui, não sei se eu já falei isso em algum vídeo aqui do canal, escuta isso. Eu escutei isso numa rádio há muitos anos atrás, de um pastor que foi dar um relato de um casal de membros da igreja dele, que o casamento estava acabando, e eu não lembro se conseguiu restaurar ou não, eu não me recordo. Mas a esposa, né, desse casal que era membro lá, a esposa foi conversar com o pastor e ela tinha caído em adultério. Caiu por quê? Porque ela estava... Casamento, irmãos, dividindo tarefa, né? Trabalho, os dois trabalhavam fora, então dividia a tarefa trabalhando fora, dividia a tarefa quando chegava em casa para arrumar a casa, para limpar, manter a casa ordenada, fazer comida, se preparar para o dia seguinte, aquela coisa toda. Essa moça, ela começou a ter um esfriamento, porque o inimigo, irmãos, por conta da correria do dia a dia, afasta o casal, diminui a comunicação e diminui a intimidade conjugal. A sexualidade, a vida sexual do casal fica diminuída. E o que conecta para o casal, escuta o que eu vou te falar. A única coisa, nada mais na Bíblia, de dois se torna um. Só o casamento faz isso. De duas pessoas se torna um. E quando se torna um, irmãos, o casamento, irmãos, não é dois amigos morando juntos. Tem que ter intimidade. É através da intimidade que eles se mantêm conectados um com o outro. Escuta isso. E essa moça fez o quê? Começou a ter um problema com discussão com o marido, aquela coisa. E no início as discussões eram resolvidas porque passava o dia longe, então dava saudade, de noite estavam os dois ali legal, aquela coisa, mas só que começou a aumentar a frequência das discussões, diminuir a intimidade conjugal e começou a ter problema. E o marido já não elogiava mais, já não tinha um bom dia, já não tinha nada, começou os dois a ficarem, parecia dois estranhos morando no mesmo lugar. O que aconteceu? No trabalho dela, um rapaz crente igual a ela, tal, ela chegou um dia meio cabisbaixo, o rapaz perguntou sem maldade, ela falou, pastor, não tinha maldade nenhuma de ambas as partes. E ele começou a fazer o quê? Ele começou a, cara, calma, fica assim não, lute pelo seu casamento, ore pelo seu marido, e começou a dar bons conselhos, irmãos, e começou ali a dar bons conselhos, e a mulher falou, cara, eu queria tanto isso na minha casa, né? Começou a nutrir esse pensamento, queria tanto que meu marido fosse sábio como esse homem, esse rapaz era casado também. E um belo dia, ele passa por um problema, e ele chega no trabalho como? Com a cabeça baixa também. Ela já conhecendo bem eles, se comunicavam todo dia, trabalhavam juntos. Irmãos, muito cuidado, você que é homem de amizade, muita conversa com mulher que não seja sua esposa e vice-versa, muito cuidado com isso, porque começa sem maldade, daqui a pouco começa a vir o sentimento, aí você tem ausência de alguma coisa no seu casamento, ela, enfim, e vai dar problema, então se afaste disso, isso não é saudável, escuta isso. Olha só, e esse casal fez o quê? Ele um dia chegou, ela chegou para ele e falou assim, não fica assim, e começou ela a aconselhar ele. Aí essa conversa foi alongando, foi crescendo, aí o que ele não tinha em casa, ela dava ele no trabalho, que era atenção, carinho, conversa, o que ela não tinha, ele começou a fazer, até que um dia tomaram a decisão de, depois do trabalho, passar numa padaria, algum local, vou sentar ali para tomar um suco, e mandaram fazer um suco de laranja, então nós dois tomando suco, aquela coisa toda, e depois começou de novo, depois com mais frequência, e já não tinham prazer de ir para casa, porque em casa era briga, confusão, e ali pelo menos tinha uma companhia boa, que falava as coisas boas e falava de Deus. Olha só o laço do inimigo.
Um belo dia, irmãos, um desses sucos aí que eles estavam tomando, café, seja o que fosse, e um belo dia aconteceu uma tragédia, porque começou a rolar um sentimento de ambas as partes, e um belo dia se beijaram. E aquilo foi um caos. Depois, pelo amor de Deus, olha, não quero nem mais assunto com vocês, não era para acontecer, eu sou crente, você também. Ela tinha cargo na igreja, eu não quero mais, aquela coisa. Ficaram um tempo sem se falar, tipo uns 20 dias sem se falar na empresa, ficaram bem, para poder cortar realmente, porque eles não queriam aquilo, aconteceu, eles não queriam. Só que, irmãos, já tinha um sentimento dentro dos dois, e foi passando o tempo, daqui a pouco deu um bom dia, e o outro respondeu, enfim, daqui a pouco rolou outro beijo, aí já não teve mais esse afastamento. Porque ele continuava com problema em casa, ela continuava com seus problemas normais do casamento, tá, irmãos? Não é nada de anormal. Ela deixou isso claro nessa conversa que ela teve com o pastor, e ele verbalizou isso. Resumo da história. No final das contas, irmãos, depois eles começaram a se envolver mais vezes, até que um dia decidiram ir para o motel. E foram para o motel. E foi para o motel, aquela coisa, aquele fogo, aquele calor, aquela coisa toda. E tipo, cara, que momento é esse magnífico que a gente está vivendo? E começaram a viver, irmãos, e foram lá para ver de fato, né? Tomaram banho junto, aquela coisa toda, e foram para ver de fato. E quando chegou no momento do ápice, irmãos, daquele ato ali da intimidade conjugal ali, quando chegou no momento do ápice, irmãos, aquilo durou alguns segundos. A estatística diz que é de 7 segundos, né? O ápice. E quando acabou o ápice, irmãos, o que acontece? Aquele peso da consciência. Fala, meu Deus do céu, o que eu fiz? E ela cabisbaixa para um lado, ele cabisbaixa para o outro, aquela coisa toda. Meu Deus, o que a gente fez? Não era para ter acontecido, porque depois que acaba aquele calor da emoção, irmãos, aí vem a consciência. O que aconteceu? Depois isso aconteceu algumas vezes, né? E eles falaram, cara, isso não é certo, se conscientizaram daquilo e decidiram se consertar. O que a esposa fez? Chamou o marido. Ela chegou para o marido e falou, marido, explicou o que tinha acontecido, tudo isso que eu te contei, ela explicou para o marido, e o marido falou, não quero mais, tal. Ela foi pedir ajuda pastoral, chamou o pastor, confessou tudo com o pastor, né? Chamou o pastor, falou, pastor, aconteceu isso, e falou a verdade para o pastor, e falou, e eu não sei qual o fim que deu. O que é isso, pastor? Às vezes, irmãos, a mulher imoral não é nem imoral, o homem imoral não é nem imoral, mas ele vai se tornar. Então, homem e mulher, muito cuidado com conversas com uma pessoa do sexo oposto. Biblicamente, o que derrubou os grandes homens de Deus, ou foi o poder, é o dinheiro, seja o que for, ou foi o sexo oposto. Cuidado com isso. Verso 5. Estou falando ainda da mulher imoral. Isso está valendo para os dois hoje, tá? Para o homem e para a mulher. Cuidado, que as mulheres estão muito para frente, agora esse negócio de independência, eu sou dona de mim mesmo, eu sou dona do meu corpo, minhas regras. Cuidado, a Bíblia fala que a mulher, ela deve ser submissa ao homem, ela pode trabalhar, ter sua independência, ela deve ser, isso vai ser muito mais leve para quem quiser ouvir um conselho de sabedoria. Olha só, verso 5. Os seus pés, falando dela ainda, né? Isso serve para homem e para mulher hoje, tá? Os seus pés descem para a morte, e os seus passos conduzem diretamente à sepultura. Olha isso, a continuação. Ela nem percebe, mas anda por caminhos tortuosos, e não enxerga a vereda da vida. Perdão. Agora, então, meu filho, ouça-me, e não se desvie das minhas palavras. Ele está dizendo, cara, você vai estar caminhando para a morte, não entre por esse caminho, não entre por essa vereda, está caminhando para a morte. Ele falando, olha, meu filho, ouça-me. Deus está falando com pessoas aqui e vai alcançar muita gente, eu tenho certeza, esses vídeos, e vai fazer com pessoas começarem a entender. Então, eu espero que alcance pessoas no início de uma falha como essa e que essas pessoas cessem isso a partir desse conhecimento. E não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela, para que você não entregue, olha só, para que você não entregue aos outros o seu vigor e nem a sua vida ao homem cruel. O que isso quer dizer, irmãos? Tem às vezes essa mulher ela pode ter seduzido vários homens e você pode se deparar com alguma situação, ou às vezes a mulher pode ser casada e o marido, né? O marido ele tem uma tendência, falta de sabedoria, né? Porque quando há uma traição, não é o homem que seduziu a mulher, os dois foram juntos. Então, se tiver que fazer alguma coisa, faz com os dois. Meu conselho, não faça com ninguém, irmãos. Ela é uma mulher fraca, ele é um homem fraco, deixa, se você quiser perdoar e recomeçar, isso é bíblico, você pode fazer, mas se a outra parte não quiser, ou se você não quiser, você está amparado biblicamente para seguir o seu caminho. Não fique se martirizando, tá? E aqui o texto está dizendo o seguinte, que se a mulher for casada, irmãos, a chance de ter um marido violento lá, arrumar uma confusão com você e poder tirar até a sua própria vida é muito grande, é muito sério, e você pode perder a sua vida com relação a isso, tá? Eu vou continuar lendo o versículo 10 aqui, que é a continuação, para poder terminar no ponto final do mesmo assunto. Porque, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. Porque isso é o que acontece, né? Eu vou chamar de gastosão, né? Tem o gastosão ou a gastosona, que às vezes quer bancar uma situação para poder dizer que pode. Aí o que acontece? Começa a patrocinar um monte de situação, um monte de gente,
e perde dinheiro, e o risco pior é de perder a própria vida. Então hoje a gente vê mulheres, né, indo, pegando, entrando em salão de beleza, em trabalho da mulher, seja onde for, e brigando, batendo, quebrando tudo lá dentro, quebrando o carro do marido, quebrando o carro da amante. O que é isso? É alguém que entrou por um caminho que não deveria ter entrado. Se conhecesse o texto sagrado e obedecesse o que a sabedoria nos ensina, não passaria por tal situação. O final dessas pessoas, olha só, no final da vida você gemerá, e com a sua carne e o seu corpo desgastado, você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão, não ouvi os meus mestres e não escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Porque todo mundo olha, irmãos, a pessoa, é o que eu te falei, da sabedoria e o inteligente, né? A gente falou no vídeo passado que o nécio ou o burro, ele não aprende de forma nenhuma, mas o inteligente, ele aprende com seus próprios erros. E o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Então, o que está dizendo aqui é que toda a comunidade, todo mundo do bairro vai tomar ciência do seu trabalho, vai olhar, vai falar assim, ó, aquele que era gastosão, olha o final da vida dele, olha o final da vida dela. Irmãos, quem entra por essa vereda, quem entra por esse caminho, pode ter certeza que o final da vida da pessoa é drástico. Normalmente, passa um bom tempo em cima de uma cama, vivendo uma experiência muito ruim e negativa. Talvez você conheça alguém assim. Se você quiser comentar sobre isso, comente aqui no vídeo. Só não precisa colocar nome, não precisa expor a vida de ninguém, mas a gente conhece muita gente que entrou pela vereda do adultério, a vereda de uma vida de promiscuidade. O final da vida dessa pessoa, tanto homem quanto mulher, não é nada bom, porque ele fugiu de algum princípio, tá? Ainda tem mais algo para a gente poder ler aqui, ó. Olha só. A partir do verso 15, isso aqui é sexual, tá? Esse assunto aqui é de sexualidade, escuta só. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Ele está dizendo para o homem, aqui é para o homem, eu vou dizer isso para a mulher também, né? Está falando do poço aqui, é para você se alimentar, se saciar da sua mulher, da sua própria mulher, da sua esposa, e a mulher também do seu marido. Então, quando ele fala aqui, você vai entender isso, olha só. Beba das águas da sua cisterna, que brotam do seu próprio poço, porque deixar que as fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças. Cara, se sacie, está dizendo, olha, sacie-se com quem você deve se saciar. Vou ler, continuar lendo aqui, porque ele vai ser muito claro, até ser autoexplicativo. Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. O que está querendo dizer com isso, irmãos? Paulo vai escrever isso no 1 Coríntios capítulo 7. Paulo, no Novo Testamento, ele fala que cada homem tem que ter sua mulher, a mulher tem que ter seu marido, e eles devem se satisfazer sexualmente um ao outro. A intimidade conjugal, irmãos, deve ser suprida. Tem, às vezes, o marido que não quer por algum motivo, né, está com problema do trabalho. Irmão, você precisa de arrumar um tempo, esfriar a tua cabeça, se cuidar e satisfazer sua mulher sexualmente. A mulher da mesma maneira, irmãos. Quer ver alguém com falta de sabedoria? É a mulher que quer fazer joguinho, alguma coisa que o marido ficou aborrecido, e ele fala, não vou fazer, né? Às vezes acontece o inverso. Hoje as coisas estão tão mudadas, né? Que hoje os homens estão com dor de cabeça. Irmãos, antigamente, as mulheres, quando elas não queriam ter intimidade, o que ela fazia? Eu estou com dor de cabeça. Às vezes até estavam mesmo, mas, irmãos, satisfaçam-se sexualmente dentro do casamento. O que ele está dizendo aqui é isso, irmãos, satisfaçam-se. Olha só, eu vou ler de novo para você. Que elas sejam exclusivamente suas, olha só, nunca repartida com estranhos, não satisfaça para que ninguém entre nesse relacionamento. Paulo, ele fala que se você não satisfazer o seu marido, a sua esposa sexualmente, o que isso pode acontecer? Alguém, irmãos, o inimigo, ele vai vir e vai tentar na mente do marido, na mente da esposa, para tentar fazer o seguinte, ele fala assim, para que Satanás não vos tente. Vai tentar onde? Numa necessidade. Sexualidade, irmãos, é uma necessidade fisiológica. Do mesmo jeito que você sente necessidade de tomar água, do mesmo jeito que você sente necessidade de comer comida, de urinar e de defecar, isso é uma necessidade fisiológica que Deus colocou no homem e na mulher. Então, é para ser satisfeito aonde? Dentro do relacionamento conjugal, tá? É isso que ele está falando. Então, tenha seu marido, tenha sua esposa e satisfaçam-se um ao outro em nome de Jesus. Irmãos, hoje, né, que as mulheres e os homens entendam, tem problemas, irmãos, hormonais que podem dar dificuldade com isso, tira libido, tem problemas de saúde, a diabetes é uma maldição nessa área. Irmãos, se tiver problema de saúde, você que é marido, você que é mulher, contenha-se, tá? E você que tem um problema, se cuide, se trate, tá? Porque a outra parte não pode ficar, né? Porque tem gente que aceita a doença, é assim mesmo, irmãos, porque você não tem vontade, acha que a outra parte não tem. Casamento não é união de dois amigos, é de marido e mulher, só se torna marido e mulher quando tem intimidade conjugal. Amém? Que isso fique claro. Por saúde, irmãos, se contenha,
amém? Vai tomar banho gelado, vai se dar seu jeito aí, você, mulher, também faça isso, mas se puder se cuidar, se cuidem e dê atenção um ao outro. Salomão está dando um conselho muito poderoso aqui, e eu quero muito que você entenda isso. Olha só, verso 18, seja bendita a sua fonte. O que é ser bendita a sua fonte? Aqui ele está falando de sexualidade, o texto vai ficar claro com isso. Seja bendita a sua fonte. O que é ser bendita a sua fonte? É o marido ser marido de uma só mulher, a pessoa vai olhar e falar, pô, aquele rapaz ali é um orgulho. Porque, olha, passa a mulher do lado dele, a mulher com essas roupas de academia, vestida a vácuo, e ele fica ali com o olhar centrado na mulher dele, ou naquilo que ele está fazendo, ele não se deixa iludir. Ou às vezes a mulher também, né? Porque os homens hoje também que estão usando o corpo do cara, parece que é desenhado à mão, e ele vai, o andar dele elegante, sorriso elegante, dente elegante, tudo elegante. E a mulher faz o quê? Ela é centrada. Aí o que acontece? As pessoas que passam observam, a gente está sendo observado a todo momento, irmãos. E as pessoas olham e vai dizer o quê? Bendita seja a sua fonte. Vai dizer, a mulher desse homem é muito correta, muito justa, o marido dessa mulher também é justo, isso é muito importante. Alegre-se com a esposa da sua juventude. O que ele está querendo dizer? Que com quem você casou, quem você escolheu para se casar. Tem gente, pastor, eu casei, mas agora está tendo incompatibilidade. Sai fora disso, irmãos. Não existe isso não, isso é coisa moderna, não querendo inventar agora. Amor bíblico não é sentimento, ele é mandamento. Casou é para a vida inteira, é para a vida toda, irmão. Sustenta aí, melhora, seja melhor. Pô, pastor, meu marido está gordinho, né? Minha esposa está gordinha. Tá. Irmão, mude, se adapte, conversem, entre no diálogo e resolva isso. Seja bendito a sua fonte e alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa. Olha só, quando eu estou falando que é de intimidade conjugal, olha só o que o texto vai dizer. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre se fartem de prazer e sempre o embriaguem com os carinhos dela. Eu vou ler de novo esse texto aqui porque eu não li da maneira correta. Olha só. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer. Como, irmãos? É na intimidade conjugal, não é isso? Olha só. Sempre se embriague com os carinhos dela. Tem que ter, irmãos, intimidade, tem que ter carinho, tem que ter a preliminar. Tem homem também, irmãos, que, desculpa o termo aqui, eu já falei isso aqui no vídeo, eu vou repetir de novo, é um termo pesado, mas é para chocar mesmo. Tem gente que é burro, irmãos. Tem homem, irmãos, que acha que a mulher, a mente do homem, a mente da mulher, irmãos, é diferente. A mulher, irmãos, se for tratada mal o dia todo, você não manda uma mensagem, não fala uma palavra de carinho, aí de noite quer achar a fogueira acesa, não vai achar, irmãos, não vai achar. E outra coisa, chegou, irmãos, vai tratando com carinho, não chega ali, né, igual um brocotu, um malucão, não, irmão, chega lá com carinho, começa a aquecer. Para a mulher é muito importante a preliminar, é muito importante isso. A gente está falando aqui de assuntos sérios, eu sou pastor, irmãos, eu quero dar orientações para vocês, é muito importante para a mulher a preliminar. Então, se você foi grosso o dia inteiro, não procura dar de noite não. Se você não deu atenção, não deu carinho, não procure de noite não, irmão. Seja sensato, faça um trabalho antes e depois você procure essa mulher. E mulher também, ajude seu marido, né? Às vezes tem marido hoje com problemas, irmãos, de ereção, irmãos. E às vezes, irmãos, não é problema de saúde não, às vezes é só muita coisa na cabeça, muito problema, dívida, não sabe como vai levar dinheiro para casa. Mulheres, ajude ele, faça um carinho, se toquem. Aqui o texto está dizendo isso, olha só, vou ler de novo para você. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre se fartem de prazer, se embriaguem, ou melhor, se embriaguem com os carinhos dela, e isso, troquem carinho, troquem afeto, porque meu filho, olha só, versículo 20 agora, a gente está caminhando já para o final aqui, faltam 4 versículos só, diz assim, porque meu filho, ser desencaminhado pela mulher, por que meu filho ser desencadeado pela mulher imoral? Olha só, por que abraçar o seio de uma leviana? Ele está dizendo, sabe o que é isso, irmãos? Às vezes, o que o marido espera receber em casa, o que a mulher espera receber em casa, às vezes o mundo oferece. Às vezes, a atribulada, a filha de Belial, lá fora, o que ela faz? Ela vai estar com o corpinho ajustadinho, ela vai estar com uma fala doce, ela vai tentar, e Deus está falando, a sabedoria está falando comigo e com você. Mulher, se cuide, marido, se cuide, seja atencioso, seja atenciosa, dê atenção, troque em carinho, troque em afeto, mantenha o seu casamento aquecido e abastecido, irmãos, das necessidades fisiológicas que cada um tem. Faça isso, em nome de Jesus. Olha só, para quê? Para porque ele está dizendo, meu filho, olha só, por que, meu filho? Ser desencaminhado pela mulher imoral, cara, viva um casamento pleno, viva uma santidade plena. Por que abraçar o seio de uma leviana, de uma mulher à toa, que todo mundo já abraçou, irmão, já passou na mão, está mais rodada do que pneu de carro de Fórmula 1, irmãos, cuidado com isso. Olha só, versículo 21, o Senhor vê o caminho dos homens e examina os seus passos.
Irmãos, não tem como eu andar num ambiente e achar que em outro ambiente Deus não está comigo. Ele está comigo em todos os lugares. Então, olha só, não adianta a gente sentar, adquirir sabedoria. Olha só, o Senhor vê os caminhos dos homens e examina todos os seus passos. Amém, queridos? Versículo 22. As maldades dos ímpios o prendem. Ele se torna prisioneiro de cordas do seu pecado. Ele se enrola, ele se envereda, ele se embola todo, faz uma teia de pecado em volta deles. É ele que escolhe, o pecador, o ímpio. Eu e você não. Eu e você somos o quê? Prudentes, vigilantes. A gente não se perde. Amém, queridos? Certamente morrerá por falta de disciplina. O que é disciplina, pastor? Já falamos em outros vídeos. Disciplina é alguém que faz o que tem que ser feito mesmo quando não quer fazer. O homem disciplinado, a mulher disciplinada, o que ele precisa? Pastor, eu preciso de adquirir sabedoria. É o que você está fazendo aqui. Você poderia estar fazendo outra coisa. Entretenimento, pastor. Eu poderia estar vendo uma série, brincando, seja lá o que for. E o que você está fazendo aqui? Investindo o seu tempo em conhecimento, em sabedoria. Por quê, pastor? Eu não quero morrer por falta de disciplina. Porque a sabedoria está dizendo para mim e você que certamente morrerá por falta de disciplina e andará cambaleando por causa da sua insensatez. A vida do homem, já viu? O cambaleando é aquela pessoa que uma hora está aqui, outra hora está aqui, financeiramente, conjugalmente, né? A pessoa, né? É triste isso, né? Tem uma pessoa com título de pastor muito famoso, canta também nas rádios aí, e tem muitas igrejas pelo Brasil e pelo mundo, e o cara já está acho que no 6º ou no 8º casamento. Que isso, pastor? Irmãos, cuidado. Cuidado, irmãos, cuidado, nem tudo que reluz é ouro, nem todo mundo que está em Israel é israelita. Cuidado, irmãos, cuidado. Tem gente vivendo uma vida desordenada hoje aí, cuidado com isso. E eu espero muito que você tenha aprendido, tá? Eu te peço perdão, né? Às vezes, eu falei algumas vezes aqui, burro, né? Eu falei isso intencionalmente, é para chocar as pessoas mesmo, irmãos. Às vezes eu não vou falar isso no altar pregando, mas aqui no canal eu preciso que pessoas sejam tocadas, impulsionadas, né? Que elas sintam um baque e falem, meu Deus, o pastor falando sobre esse tipo de um linguajar tão pesado, é para isso, é para despertar. Não seja burro, não seja burra, seja alguém inteligente, seja alguém sábio, seja alguém que saiba aonde vai chegar. É melhor você ouvir uma palavra dura aqui comigo, irmãos, e ter uma vida plena, abençoada, se desviar do mal, né? E do que você ouvir palavras tão doces, irmãos, e você não mudar de vida. Amém? Te peço perdão se isso feriu você, a minha intenção não é essa. Mais uma vez eu te peço, se você sentiu de compartilhar esse conhecimento aqui com alguém, você fala, meu Deus do céu, meu amigo precisa ouvir isso, minha amiga precisa ouvir isso, alguém do meu trabalho está entrando por maus caminhos, eu não sabia nem como falar com essa pessoa, mas esse vídeo aqui eu tenho certeza que vai ser um chacoalhão espiritual para ele ou para ela, amém? De repente você vai estar recebendo esse vídeo aqui, irmãos, não é que a pessoa está dizendo que você está por esse caminho, alguém vai te mandar esse vídeo, é só para você ter mais conhecimento, só para você acompanhar a série, né? A gente vai falar aqui até o capítulo 31, então se você não viu os vídeos anteriores, acesse os vídeos que já passou e eu tenho certeza que a gente vai crescer muito na graça e no conhecimento de Deus, tá? Obrigado por você que ficou até o final, que Deus possa abençoar muito a sua vida de uma maneira muito tremenda e poderosa a cada dia mais, para a glória de Deus. Fique com Deus, fique na paz.